O cenário geopolítico no Oriente Médio atravessa um momento de transformação drástica, onde a conclusão das operações militares de alta intensidade na faixa de Gaza contra o grupo Hamas não parece sinalizar um período de paz, mas sim a transição para um teatro de operações muito mais vasto e perigoso. O governo de Israel, sob uma vigilância constante e um estado de prontidão permanente, já está desenhando planos de contingência para o que pode ser o desdobramento mais crítico do século XXI na região: o envolvimento direto em um embate entre as forças dos Estados Unidos e a República Islâmica do Irã. A narrativa de que Israel estaria se preparando para uma segunda fase de hostilidades, desta vez em escala regional, ganha força com relatórios detalhados do jornal Times of Israel. A publicação destaca que o Gabinete de Segurança e o Alto Comando das Forças de Defesa de Israel, FDI, não veem mais a ameaça iraniana como uma questão de se, mas sim de quando. Essa mudança de paradigma sugere que a infraestrutura militar israelense está sendo recalibrada para enfrentar um inimigo com capacidades estatais avançadas, indo muito além das táticas de guerrilha urbana enfrentadas no enclave palestino. Um dos pontos centrais dessa escalada de tensão reside na análise de figuras históricas e influentes dentro do aparelho de segurança israelense. Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar das FDI, emergiu recentemente como uma voz de alerta máximo, utilizando sua experiência de décadas para ler os sinais de fumaça que precedem os grandes conflitos. Suas declarações recentes sugerem que o equilíbrio de dissuasão entre o Ocidente e o regime de Teherã está mais frágil do que nunca, colocando Israel no epicentro de uma tempestade geopolítica. A fala de Yadlin, proferida nesta quarta-feira, carrega um peso institucional que não pode ser ignorado por analistas ou pela população civil. Ao sugerir que um confronto direto entre Washington e Teherã pode ser iminente, ele retira o véu de normalidade que muitos tentam manter. Para o ex-chefe da inteligência, os movimentos diplomáticos e militares observados nos bastidores indicam uma aceleração no cronograma de colisões, o que obriga Israel a se posicionar não apenas como um espectador interessado, mas como um protagonista ativo na defesa de seus interesses vitais. Um detalhe curioso e alarmante de sua declaração envolve a Conferência de Segurança de Munique, um evento de prestígio onde a elite da defesa global se reúne. Yadlin mencionou que, embora tenha se sentido seguro para viajar à Alemanha na semana anterior, o cenário mudou de forma tão volátil em poucos dias que sua recomendação atual é de cautela absoluta. Esse termômetro pessoal de um especialista em inteligência serve como um alerta prático de que os riscos de uma deflagração súbita aumentaram exponencialmente em um curto intervalo de tempo. A recomendação de Yadlin para que os israelenses evitem viagens ao exterior no próximo fim de semana não é apenas um conselho logístico, mas um aviso codificado sobre a possibilidade de fechamento de espaço aéreo ou de retaliações em larga escala. Quando um homem que comandou a inteligência de uma das nações mais vigiadas do mundo diz que pensaria duas vezes antes de viajar, ele está sinalizando que possui informações, ou pelo menos uma intuição baseada em dados, de que algo de grande magnitude está prestes a ocorrer no tabuleiro internacional. O pano de fundo dessa tensão é o histórico confronto por procuração que o Irã mantém contra Israel através de seus proxies, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. No entanto, o que se projeta agora é algo qualitativamente diferente. Um confronto direto onde as superpotências e as potências regionais abandonam as sombras e se enfrentam abertamente. Israel entende que, em qualquer cenário de guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o território israelense seria o alvo preferencial das baterias de mísseis iranianas em uma tentativa de desviar o foco do conflito. As forças de defesa de Israel, portanto, estão em um processo acelerado de rearmamento logística, analisando vulnerabilidades em seus sistemas de defesa antiaérea, como o Domo de Ferro e o Funda de Davi. A transição do foco de Gaza para a fronteira norte e para as ameaças de longo alcance vindas do leste exige uma mobilização de recursos sem precedentes. O governo israelense sabe que a eficácia de sua resposta dependerá da sincronia absoluta com os comandos militares americanos estacionados na região,
criando um bloco defensivo coeso. A análise do Times of Israel também aponta para a percepção de que o Irã pode ter calculado mal o timing de suas provocações, ou que, inversamente, os Estados Unidos decidiram que a contenção diplomática chegou ao seu limite máximo. Nesse xadrez de alta voltagem, Israel atua como catalisador que pode acelerar ou tentar mitigar o impacto do choque inicial. A entrada iminente em um confronto dessa magnitude redefiniria as fronteiras e a estabilidade de todo o Oriente Médio por gerações. Além disso, a retórica vinda de Teherã tem se tornado cada vez mais belicosa, acompanhando o avanço de seu programa nuclear e o fortalecimento de suas alianças com outras potências globais que desafiam a hegemonia americana. Para Israel, a combinação de um Irã nuclear com uma guerra regional é o cenário de pesadelo definitivo. Por isso, a preparação mencionada por Yadlin e pela imprensa local envolve não apenas a defesa, mas a capacidade de desferir golpes preventivos que possam desarticular a infraestrutura de ataque inimiga antes que o primeiro míssil seja disparado. A declaração de Yadlin ao Canal 12 também serve para preparar a opinião pública interna para sacrifícios adicionais. Após meses de guerra em Gaza, a sociedade israelense está exausta, mas a mensagem da liderança militar é clara: o perigo maior ainda está por vir. A psicologia de guerra está sendo moldada para entender que a segurança de Israel depende de uma vitória estratégica sobre o eixo de resistência liderado pelo Irã, o que exige resiliência diante da possibilidade de um conflito de frentes múltiplas. Nesse contexto, a cooperação com os Estados Unidos atinge um nível de integração quase total. Manobras conjuntas, compartilhamento de inteligência em tempo real e o posicionamento de ativos navais americanos no Mediterrâneo e no Mar Vermelho são sinais claros de que a entrada iminente mencionada não seria um ato isolado de Israel. Seria, na verdade, uma operação combinada destinada a neutralizar as capacidades agressivas do Irã e restaurar uma ordem regional que favoreça os interesses ocidentais e a sobrevivência do Estado judeu. A incerteza sobre o que o próximo fim de semana reserva, como sugerido por Yadlin, mantém o mundo em suspense. Se as previsões de inteligência se confirmarem, poderemos testemunhar uma mudança radical na geopolítica do petróleo, nas rotas comerciais marítimas e na diplomacia global. Israel, ciente de seu papel histórico e de sua posição geográfica vulnerável, parece ter decidido que a passividade não é uma opção segura diante de um Irã que se sente cada vez mais encorajado a testar os limites das potências ocidentais. Portanto, o que o texto original resumia em poucas linhas é, na verdade, o prelúdio de um evento que pode reescrever os livros de história. A análise do Times of Israel e as palavras de Amos Yadlin convergem para uma única e sombria conclusão. A janela para a diplomacia está se fechando e os motores da guerra estão sendo aquecidos em uma escala que o Oriente Médio não via há décadas.